Após uma rápida ascensão, o Partido Nacional Fascista marchou sobre Roma em outubro de 1922. Ao invés de resistir, o governo convidou os fascistas para compor um governo de coalizão. 3 anos depois, Mussolini havia se tornado um ditador. A participação dos jovens foi decisiva para a consolidação do movimento fascista italiano. Na lista nacional, 25% dos membros tinha menos de 21 anos. É provável que boa parte dos demais não fosse muito mais velha. Associada ao paramilitarismo, a juventude foi responsável pela combinação fascista de moralidade, modernismo e assassinato. Tra un decennio l'Europa sarà fascista o fascistizzata. Em outubro de 1919, o movimento fascista italiano organizou a sua primeira reunião nacional na cidade de Florença. Formulando suas diretrizes 2 anos depois, a palavra de ordem já estava sendo lançada: reivindicar a intervenção, exaltar a vitória e lutar contra o comunismo. Em novembro de 1921, para consolidar a disciplina e individualizar o seu credo, o movimento fascista transforma-se em um partido e o seu programa é publicado no jornal Il Popolo d'Italia, no dia 27 de dezembro de 1921. O Partido Nacional Fascista afirma que o fascismo em ação é um organismo que possui 3 diferentes frentes. A frente política, que exige de seus membros o respeito aos seus princípios e à sua disciplina. A frente econômica, que promove a constituição das corporações profissionais. A frente das organizações de combate, a qual é composta por seus esquadrões de milicianos voluntários a serviço do Estado Nacional, que garantiram a Mussolini que o seu governo fosse consolidado por meio do terror e do assassinato indiscriminado de milhares de seus opositores. Nos fundamentos do programa é mencionado um dos grandes objetivos do Partido Nacional Fascista, o combate à doutrina internacionalista. Pode-se considerar o posicionamento do partido como uma atitude contra-revolucionária, visando combater o comunismo bolchevique que já estava em implementação na Rússia. Perante o programa do partido, o Estado não deveria permanecer indiferente ao desencadeamento de qualquer força que ameaçasse debilitar a sua unidade, ou o direito à propriedade privada, em detrimento da coletivização socialista. A violência fascista era uma das ferramentas utilizadas para colocar em prática tal posicionamento. Uma famosa reverberação desta política foi o assassinato do deputado socialista Giacomo Matteotti, morto em junho de 1924 após a publicação de um livro onde denunciava fortemente o fascismo. O assassinato de Matteotti é retratado no filme italiano de 1973 Il delitto Matteotti, dirigido por Florestano Vancini.
É definido no programa que o papel do Estado deveria ser reduzido às funções essenciais de ordem política e jurídica. Após a tomada do poder, esse projeto gerou uma dispersão da soberania do Estado entre várias instâncias, como o sistema monárquico, a burocracia tradicional, o Conselho Fascista, o Ministério das Corporações Profissionais, os sindicatos, o partido e a própria figura de Mussolini. Ainda sobre o Estado, o programa define a relação que o mesmo deve ter com a Igreja Católica. No caso, além de destacar que a soberania do Estado não deve ser diminuída pela Igreja, também é garantida a liberdade de exercício da instituição em território italiano. Com esta evidente defesa dos interesses da Igreja Católica, não é surpresa alguma que o Vaticano tenha preferido o autoritarismo de Mussolini em detrimento da democracia. Democracia esta que poderia eleger um governo de ideologia socialista secular. O Tratado de Latrão, ratificado em 11 de fevereiro de 1929, reconhecia a total soberania da Santa Sé no Estado do Vaticano. A questão do corporativismo deveria estar diretamente ligada às necessidades nacionais. O Partido Nacional Fascista menciona uma série de direitos trabalhistas que deveriam ser garantidos com a incorporação das bases operárias ao projeto do Estado. Após a consolidação dos fascistas no poder, as reformas trabalhistas foram colocadas em prática, aliadas a uma fortíssima repressão contra as atividades operárias, através da demissão de operários subversivos, a marginalização e o assassinato de líderes operários e camponeses, a proibição das reuniões e da permanência fora de casa depois do horário de trabalho e a destruição das sedes das câmaras de trabalho e de todos os centros de unidade das classes operária e camponesa, bem como o terror difuso da massa. O programa do partido também expressa a pretensão imperialista dos fascistas em suas bases da política externa. Nesta diretriz é destacado o direito da Itália à sua completa unidade histórica e geográfica, inclusive onde ela ainda não havia ocorrido. Além disso, a garantia de efetivação de tal política é confiada no programa a um exército e uma marinha que atenderiam às necessidades de desenvolvimento e defesa exterior do país. Mussolini comandou a Itália através da repressão e do medo, utilizando a violência contra seus opositores, mas também foi eficaz em seduzir as massas através de símbolos, de propaganda e de promessas de união, ordem e poder. Ao longo da década de 20, a Itália abandonaria eleições parlamentares e se tornava de fato um estado de partido único. Sua retórica de expansão, o culto à figura do Duce e a pretensão da criação de uma nova realidade política com o fascismo levou o ditador ao totalitarismo brutal, a apoiar o regime nazista e a participação na Segunda Guerra Mundial. Os fascistas mataram a democracia e milhares de italianos.